A água é um dos recursos mais valiosos do planeta. Sem água limpa, não poderíamos sobreviver. Os nossos repórteres viajam pela paisagem africana para descobrir novas e importantes questões ambientais e esta semana muitas delas estão relacionadas com a água. Eu sou Dália Langa e envio-vos uma calorosa saudação de Maputo, Moçambique. No Quênia, os níveis de água continuam a subir no lago Nakuru com consequências dramáticas para a população local. No Ghana, as mulheres encontraram maneiras criativas de lidar com os jacintos de água. E em França, os biólogos marinhos desenvolveram um barco inovador que recolhe resíduos plásticos dos cursos de água. Quando a progenitora abandona as suas crias, as hipóteses de sobrevivência dos filhotes são mínimas. E se isto acontecer em grande escala, espécies inteiras podem desaparecer. Recentemente, na ilha Robben, na África do Sul, milhares de filhotes de corvo marinho foram repentinamente abandonados. Mas um grupo de proteção de pássaros interveio para ajudar bem a tempo. Este pequeno corvo marinho recebe uma injeção de nutrientes. Ele é um dos mais de 1000 corvos marinhos jovens que estão aos cuidados de cientistas sul-africanos. Mais tarde, serão devolvidos à ilha onde nasceram. A sua casa é a ilha Robben, na costa da cidade do Cabo. Foi aqui que Nelson Mandela passou 27 anos detido antes de ser o primeiro presidente negro de África do Sul. Este é também o lar de uma das maiores colônias de corvos marinhos do país. Este ano, cerca de 2000 crias foram abandonadas pelos progenitores. As razões para o abandono são sempre difíceis de definir. Achamos que está relacionado com a falta de alimento, ou seja, os estoques limitados de peixe. Antes, estava relacionado com o calor. São obviamente coisas que são muito difíceis de lidar. As alterações climáticas, a falta de peixes, basicamente é o panorama geral do nosso meio ambiente. 80% das espécies de peixe são vítimas de pesca excessiva ou já nem existem. Há uns meses, mais da metade das aves jovens podiam ser transportadas para o continente. Aqui, no posto de enfermagem, aprendem o que mais tarde precisarão para sobreviver, nadar debaixo da água, por exemplo. O seu alimento preferido são sardinhas e anchovas. Sob luz artificial, praticam a secagem das penas. Até agora, apenas 1200 aves evacuadas da ilha sobreviveram, mas neste momento estão prontas para serem devolvidas à natureza. Aqui fazemos verificações finais antes de soltarmos os corvos marinhos. O mais importante é ver se as penas são impermeáveis e se as que estão debaixo estão secas. Este tem algumas penas secas nas costas, parece bem. E também estamos a ver como são pesados. Estão muito melhores do que quando entraram. Eram pequeninos e famintos e não seriam capazes de cuidar de si próprios. Agora estão prontos para ir para a natureza. E chegou a hora. Depois de mais de meio ano, os corvos marinhos estão a regressar à ilha. Em pequenas gaiolas, os pássaros podem habituar-se ao ambiente, respirar a brisa do mar e o cheiro da liberdade. Os corvos marinhos não são os únicos pássaros da ilha. Temos mais de 160 espécies de aves marinhas registradas, mas provavelmente a maior colônia que existe na ilha é de corvo marinho, que estamos atualmente ocupados em reabilitar. Depois de quase meio ano no centro de saúde, os cientistas têm de se despedir dos seus bebés. Agora a equipa saberá se os jovens corvos marinhos estão prontos para a vida em liberdade. Cada ave foi marcada com anéis coloridos, o que permite que sejam identificados. A situação não mudou. A indústria pesqueira ainda rouba alimentos aos pássaros e as pessoas invadem o seu espaço. Temos de estar preparados para eventos futuros.
Esta foi uma lição muito importante. Tirar estas aves e libertá-las ajudará a população geral a manter-se estável. Desde a década de 70, a população do corvo marinho caiu para metade e a União Internacional para a Conservação da Natureza afirma que essa tendência não mostra sinais de mudança. Seria ótimo se esta iniciativa de resgate resultasse numa nova geração de corvos marinhos na Ilha Robben. Mas, infelizmente, as intervenções humanas na natureza nem sempre são bem-sucedidas. Às vezes fazem pior. O jacinto de água é uma planta aquática da América do Sul que foi trazida para a África Ocidental por botânicos. A espécie invasora cresce e espalha-se com uma rapidez incrível e tem impactos negativos no ecossistema. É tempo de colheita no Rio Volta, no sul do Ghana. Estas mulheres trabalham para a iniciativa Global Mamas e estão a apanhar jacintos de água perto da cidade de Akuz. É uma planta comum na região. A Global Mamas transforma os caules numa fibra natural. Florence Atitsogby tem agora um rendimento certo. Temos aqui o jacinto, mas não sabíamos usá-lo. Quando a Global Mamas chegou, ensinou-nos e agora estamos a colhê-lo e a vendê-lo à iniciativa. Depois recebemos dinheiro para sustentar a nossa família. Mais de 30 mulheres locais processam várias toneladas de jacintos de água por mês. As plantas são invasivas e altamente problemáticas, especialmente para os pescadores. Aqui, no Lago Vitória, as suas densas folhas criam uma espécie de tapete flutuante que dificulta o movimento dos barcos. As capturas dos pescadores têm caído dramaticamente. Em Potsdam, na Alemanha, Michael Burkhardt passou anos a investigar espécies invasoras como os jacintos de água e a estudar o seu impacto no ecossistema aquático. Quando a maior parte da luz solar é absorvida na superfície, muito menos alcança as profundezas. E por isso não há nutrientes disponíveis logo no início da cadeia alimentar. Não há jacintos de água em exposição aqui, porque não é permitido o seu cultivo na União Europeia. Em África, onde se expandiram em massa, estão em curso esforços para encontrar novas soluções para combater as espécies invasoras. Há dois tipos de gorgulhos que comem jacintos de água e se reproduzem nas suas folhas. Por isso, foram introduzidos em áreas problemáticas em África como forma de reduzir a propagação das plantas. Mas é preciso ter a certeza absoluta de que eles não vão decidir que preferem comer outras plantas aquáticas africanas em vez dos jacintos de água. Na maioria das regiões, as plantas ainda têm de ser colhidas manualmente, de preferência antes que cresçam de forma descontrolada. A Global Mamas processa apenas uma parte dos jacintos de água colhida no Rio Volta, mas pelo menos encontraram uma utilização construtiva para esta espécie invasiva e altamente desafiante. O plástico também está a colocar a vida marinha em perigo. Todos os anos, mais de 10 milhões de toneladas de resíduos plásticos são despejados nos oceanos. No Faça Sua Parte desta semana, examinamos mais de perto uma solução inovadora. Canais entupidos, água poluída e pilhas de lixo plástico. Por toda a África, do Congo à Nigéria, as vias navegáveis estão em péssimo estado. A recolha de resíduos de plástico é uma tarefa desafiadora, às vezes impossível. Os voluntários não podem fazer nada contra os microplásticos na água. Mas os Sea Cleaners podem. Este barco está especialmente equipado para essa função. O Mobula 8 é ágil e capaz de operar em áreas rasas sem encalhar. Durante um teste em Paris, recolheu da água entulhos de plástico e outros poluentes.
Com este barco, podemos armazenar mais de 2,4 toneladas de resíduos no convés, em depósitos para este fim. Também podemos recolher até 600 litros de resíduos líquidos, como hidrocarbonetos. Os resíduos são separados a bordo com os plásticos triados dos resíduos orgânicos. A rede pode ser levantada e os operadores de triagem podem separar os resíduos de plástico da matéria orgânica. A organização pretende agora desenvolver um barco de descontaminação adaptado aos oceanos. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Sabemos de onde vêm todos os resíduos de plástico presentes nos oceanos, da ação humana. Mas nem todas as alterações ambientais podem ser explicadas com a mesma facilidade. A maioria delas tem a ver com a crise climática. Adaptar-se às novas mudanças pode ser desafiador. Os residentes do distrito de Lake Nakuru, no Quênia, descobriram isso da pior forma. Lucingenga diz que costumava caminhar por aqui quando morava perto do lago Nakuru. Agora só consegue chegar do barco ao local onde ficava a sua casa. Há menos de 2 anos, esta área destinava-se à agricultura. Agora, os jovens usam redes de pesca na esperança de obter comida. O lago engoliu prédios e campos inteiros. Esta era a nossa casa, mas o lago Nakuru não parava de subir. Tudo começou em 2020. Em março do ano passado, tivemos que nos mudar. De repente, ficamos sem teto. Antes criávamos galinhas, mas morreram com a água. Agora estou sem dinheiro e já não tenho nada. O Lago Nakuru é um paraíso. Fica no meio de um parque nacional que é patrimônio mundial da Unesco e a apenas 3 horas de carro da capital Nairobi. Foi sempre popular entre os turistas, mas nos últimos anos o lago cresceu e o nível da água é agora 2 vezes mais alto. Lucingenga e o marido mudaram-se para uma cabana minúscula. Não sou a única cuja casa ficou submersa. Os meus vizinhos sofreram o mesmo, mas numa habitação deste tamanho não se consegue cozinhar nem dormir bem. Centenas de pessoas que viviam nas margens do Lago Nakuru mudaram-se para habitações de emergência. Esta já foi a entrada principal do Parque Nacional. O número de turistas diminuiu. Este é o ponto mais externo da margem do lago. Daqui eram 100 metros até a margem real do lago. Este é o início da floresta, mas agora ela moveu-se 3 quilômetros para o interior. Juntamos-nos a Joseph Idep, do Serviço da Vida Selvagem do Quênia. Ele observa a mudança da paisagem com grande preocupação. O nível do lago subiu mais de 5 metros. Inicialmente era de cerca de 4 metros. Em dezembro eram 10 metros, mas o nível recuou meio metro. Então agora são cerca de 9,5 metros. Isso teve consequências para o parque. As estradas tiveram de ser realocadas. Os animais lutam para encontrar comida, o que forçou muitos flamingos a abandonar a região. O Lago Nakuru é apenas um dos vários lagos do Grande Vale do Rift, no Quênia, afetados pelas alterações climáticas. Os especialistas ainda estão à procura de explicações. A ativista Elizabeth Wang diz que não existe uma resposta fácil.
Os níveis altos de água são causados por uma interface complexa e infinita de alterações climáticas, uso do solo e fatores geológicos que resultaram em impactos socioeconômicos e hidroecológicos nos lagos. Lucy Njenga e o marido dizem que houve chuvas muito fortes nos últimos anos. O antigo vizinho Vitor Njendo também foi forçado a mudar-se. Mora com a esposa e 4 filhos numa cabana que ele construiu. Esta casa é muito pequena. Quando olho para onde estava e vejo onde estou, sinto que é uma grande perda para mim e para a minha família. Vitor Njendo faz o melhor pela família, mas acha difícil permanecer positivo. O Lago Nakuru continua a brilhar com toda a sua beleza. Atrai turistas, mas em menor número. Lucy Njenga está profundamente infeliz. Ela sonhava em aproveitar a sua reforma à beira do lago, agora enfrenta um futuro incerto. A situação difícil das populações do Lago Nakuru lembra-nos que os nossos atos têm consequências. Temos de fazer mais para proteger as nossas florestas, rios, solo, ar, animais e plantas. E isso exige encontrar maneiras de criar sem causar resíduos. Aqui estão alguns exemplos vindos da Alemanha. Astrid Buzin passa grande parte do tempo a pensar em plantas selvagens. Por isso, criou o Naturmemo, um jogo de memória que ensina pessoas de todas as idades sobre a vida das plantas. Gostaria que as plantas selvagens voltassem a fazer parte das nossas vidas. Também gostaria de vê-las nos nossos menus, porque as plantas contêm muitos nutrientes que faltam nos vegetais que comemos. Astrid garantiu que o Naturmemo fosse produzido seguindo um padrão 100% sustentável. Isso significa que as coisas são produzidas com base no modelo circular da natureza. Sempre que terminar o jogo, pode-se comê-lo e é comestível. É impresso com cores naturais, à base de plantas, ou pode-se simplesmente pô-lo no lixo ou na floresta. O modelo berço a berço significa que, durante a decomposição, pouco ou nada é libertado que possa prejudicar o meio ambiente. A gráfica Lokai é a primeira na Alemanha a imprimir neste padrão. Ralf Lokai herdou a empresa do pai e transformou-a numa unidade verde. Basicamente, acho que é a responsabilidade da empresa garantir que os seus produtos não prejudiquem o ambiente. Precisamos de lucro para sustentar os funcionários e a empresa, mas não queremos lucrar às custas das pessoas e da natureza. Isso significa tornar cada etapa do processo sustentável. As impressoras fornecem o controle de temperatura do prédio, que usa um sistema de circulação de água. As máquinas também são neutras em CO2 e o papel e as cores de impressão possuem certificação sustentável. Não é muito mais caro, é preciso estar disposto a reorganizar as coisas. Claro, quando se repensa a produção, muitas coisas precisam de ser reformuladas. Este é um desafio para toda a indústria gráfica. Mais de metade do papel no mundo acaba em aterros sanitários. O papel pode levar 20 anos a decompor-se. O álcool e os outros produtos químicos acabam no meio ambiente. Benjamin Frederick, fundador da Catapult, começou a imprimir a sua revista num tipo de papel diferente para salvar árvores.
Esta é a edição da revista que mudamos para o papel reciclado. Aqui calculei quantas árvores foram derrubadas com papel normal e no verso com papel reciclado. Se os editores mudassem, seria um grande passo. Seria menos prejudicial para o ambiente. A mudança é simples e a Catapult diz que usar papel reciclado custa menos de 1% a mais. Se as pessoas optassem pelos mesmos padrões de Astrid Buzin, produtos impressos totalmente sustentáveis podiam tornar-se tão comuns quanto plantas selvagens. Todos podemos fazer algo para melhorar o planeta onde vivemos. Uma mulher no Benin, na África Ocidental, acredita que essas são algumas das lições mais importantes que podemos ter na vida. Na próxima reportagem, conhecemos Sandra Idossou, uma das ativistas ambientais mais conhecidas do Benin, que está a trabalhar com os mais jovens. As crianças são os verdadeiros impulsionadores da mudança. Em termos de ambiente, é melhor comprar as coisas produzidas aqui. No Benin, temos uma lei que proíbe os sacos plásticos. Sandra Idossou é apaixonada por proteger o ambiente. Ela visita escolas para espalhar a palavra. Hoje está em Pao-Puvi. A comida aqui costuma ser vendida em sacos de plástico. Mas Sandra Idossou explica que o petróleo usado na fabricação dos sacos faz mal ao ambiente e à saúde. Sachê Eloé, ou os malditos sacos, é um mote desta campanha. Devemos evitar o uso de sacos de plástico. Se usar um, tem de se dizer maldito saco. O melhor é mesmo não usar. São as crianças que espalham a mensagem, incentivando as comunidades, amigos e familiares a adotarem um comportamento responsável. Sandra Idossou está a ajudar um grupo de voluntários a preparar-se para uma corrida eco em Cotonou. O objetivo é recolher o máximo do lixo plástico possível. Centenas de pessoas já participaram em eventos destes no Benin e conversam com as pessoas sobre a campanha, que tem sido bem recebida. É a nossa forma de dar um contributo para a cidade e de mostrar que Cotonou é importante para nós. Há 3 anos, Sandra Idossou fundou uma organização que conseguiu levar ao Parlamento uma petição contra o uso de sacos de plástico. A lei foi aprovada e temos que sensibilizar a população e explicar que os sacos de plástico são perigosos para a saúde e ambiente, e especialmente forçar o governo a fazer cumprir essa lei. A ativista é boa a consciencializar o público. Ela é uma mulher de negócios bem-sucedida com experiência em marketing. Também é dona de uma loja que vende artigos reciclados de artesãos locais. Especializamos-nos em objetos e obras de arte feitos de ráfia, madeira e conchas. Os produtos artesanais tendem a ser amigos do ambiente. Podemos recuperar coisas encontradas na natureza e dar-lhes uma segunda vida. Esta loja, Colors de Afrique, é uma continuação da luta por um ambiente limpo e saudável. Sandra Idossou é incansável. Tudo o que fez visa tornar o Benin um lugar mais limpo. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado da edição desta semana do Eco África. Vemo-nos novamente em breve. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique.